Três situações emocionais que vão causar cansaço e esgotamento. Falta de pertencimento, de você sentir que pertence a um grupo, pertence a uma turma, pertence àquele lugar que você convive bastante. Segundo, falta da troca, de você sente que você faz, mas que você não recebe. Então não tem troca, não tem recebimento. Terceiro, se sentir ameaçado, ameaçada constantemente, sentir que o seu lugar sempre está ameaçado. Sempre tem, parece que alguma coisa que vai tirar você, vai tirar o seu lugar. Pessoal, eu sou o Rafael Ferreira e hoje eu quero falar com vocês então sobre esse assunto do cansaço, esgotamento. Alguém aí já se identificou com isso? Já percebe que tem acordado mais cansado, cansada? Parece que os dias que você tem para descansar não são suficientes mais para você se sentir uma pessoa, né? Se acordar como uma pessoa descansada. Então, se você se identifica com isso, vamos conversar sobre isso porque é super importante. Então, já começando a falar, o que que é essa falta de pertencimento? Por que que existe, né, essa falta de pertencimento? O que que ela causa? Então, pertencer é pertencer a um grupo, a um lugar que você está. Né? E nesse aspecto, o que eu estou ressaltando, o que eu vou falar aqui em ênfase, é principalmente no trabalho. É você sentir que você vai trabalhar todos os dias e você tem aquele sentimento de o que, que eu estou fazendo aqui? Né? E aí você tá ali com essas pessoas do trabalho, você olha para essas pessoas, você se relaciona e elas não têm nada a ver com você. Você sente que você se sente como uma pessoa excluída desse pertencimento, porque você não consegue encontrar esse pertencimento. Você não se vê junto desse grupo, porque a forma de pensar dessas pessoas é diferente, né? Destoa muito do que você acredita, do que você pensa, do que você faz. E isso é um grande problema, porque no lugar em que a gente se sente assim, meio que excluído, mas não é excluído pelas pessoas, é por nós mesmos, né? Porque eu não consigo me encaixar, eu não consigo me adequar ou me adaptar a essas pessoas, a forma dessas pessoas pensarem, não entra em concordância. Então, essa é uma questão do dia a dia que se você passa a maior parte do seu dia num trabalho, por exemplo, que normalmente é isso que a gente passa trabalhando, e nesse dia de trabalho você não consegue se sentir dessa maneira, né? Sentir que você pertence a esse grupo, a esse lugar, né? Você sentir que você estoua o tempo todo, isso vai começar a trazer um cansaço muito grande, porque o desejo interno é de não estar nesse lugar. Então, a ação psicossomática que a gente começa a dar de comando é: eu não quero estar aqui. Então, e estar nesse lugar, se forçar a estar nesse lugar, interagir com essas pessoas, lembrando que quando eu falo lugar, não necessariamente você trabalha presencial, você pode fazer o trabalho remoto, mas mesmo assim você está naquele grupo, você está trabalhando para aquele grupo, para aquela empresa, para aquele lugar, e você não se sente, né? Então você destoa, você sente que tem algo que você não consegue se integrar. Então isso vai causar um cansaço muito maior, porque você está se forçando a estar num lugar que você não quer. E o nosso organismo, né, ele é formado, então a gente tem basicamente um cérebro emocional e um cérebro racional. E o nosso cérebro emocional comanda mais ou menos 90% de todo o nosso sistema fisiológico. E é esse sentir, né? Então o sentir é muito importante. Então o que a gente sente, como eu me sinto, é o que vai comandar muito mais a nossa energia. A forma racional de pensar, ela tem um grande comando sobre a nossa vida, mas ela energeticamente vai mandar muito menos. Então a gente tem, quando a gente traz um sentimento, o sentimento ele dá uma resposta muito forte nas nossas células, na nossa fisiologia, na nossa biologia. Então, quando a gente está fazendo algo que está contrário àquilo que a gente gosta, que a gente está sentindo de fazer, isso vai demandar uma energia muito grande. Então, o gasto energético que a gente tem é muito grande. Sem falar que eu me sinto que num lugar denso, num lugar que eu não consigo me incluir. Então, como isso causa uma reação de estresse também, isso é estressante. E o estresse também vai contribuir para essa perda de energia. Mas o principal aqui dessa questão é você tentar entrar nesse lugar, é você ter que se colocar, você se força racionalmente a estar nesse lugar, não importa o motivo, mas você se força ali a estar nesse lugar, mas isso vai demandar uma energia muito grande. Então, vira um cansaço muito grande. Você consome muita energia ao longo do dia, aquilo te suga. E aí vai ficando cada dia mais difícil de você conseguir repor a energia, de você conseguir acordar e estar com a energia
para aquele próximo dia, mesmo que você tenha passado o final de semana, mas bem, né, de boa, mesmo que você tenha saído de férias 15, 20, 30 dias, quando você volta, passa uma semana, um pouco mais, você já vai começar a sentir aquele cansaço de novo, porque você está se forçando a estar num lugar que você não consegue se incluir. Você não tem mais, aquele lugar não, você não consegue encontrar um jeito de se encaixar, um jeito de se né, moldar naquele processo. E aí, o que fazer para isso, né? Então, como que você pode minimizar esse efeito? Então, tem uma forma de a gente fazer isso, que é a mudança de percepção, que é o que a gente, né, eu e o Cláudio, a gente tem um projeto que se chama Cura pelo Hábito. Nós temos 2 livros escritos que são publicados na Editora Europa, que é o Cura pelo Hábito, uma reflexão da vida, e o Cura pelo Hábito, um guia prático. No Cura pelo Hábito, uma reflexão da vida, a gente propõe uma série de mudanças de percepção e demonstra o quanto isso pode ser muito benéfico para a nossa vida, para o nosso dia a dia e mudar a nossa percepção e mudar a nossa forma, né, a nossa biologia, porque a hora que a gente muda a percepção, a gente muda muita coisa. E uma das questões que você pode fazer, se é o seu caso dessa questão de se incluir, que a gente ensina no livro, é você mudar a sua percepção em relação a esse dia a dia. Então, o que você pode fazer para tentar ajudar? Começar a pensar em quais são as possibilidades que você tem de mudança futura, ou de pensar que você está nesse lugar e você está atuando nesse lugar por um motivo são outros motivos. Olha, eu faço isso para poder obter tal coisa. Então, você vai enxergar o lugar que você está, se forçando todos os dias a estar, porque você precisa de alguma maneira estar, embora você não queira, você criar como se fosse uma ponte. Então, eu entendo e enxergo isso como uma ponte. Isso vai me levar a um outro lugar, a um lugar que eu quero chegar. E aí, esse lugar, não importa qual é, seja porque isso vai me ajudar a ter tal coisa que eu posso ter, ou a fazer outras coisas que são importantes para mim. E aí você muda a sua percepção. Então, você começa a enxergar aquele lugar como uma ponte, algo que é algo que vai te levar a um outro objetivo. E aí você começa a enxergar o benefício do objetivo onde que você quer conquistar, que você quer ter. Isso é uma maneira que você pode minimizar um pouco esse efeito nocivo, esse desgaste energético que você vai sentir no seu dia a dia, tá? Por você não conseguir se pertencer, não conseguir se incluir no lugar que você está. Então, é um exercício de mudança de percepção. E aquela pode ser a realidade que eu vou viver todos os dias, porque não vai ter jeito, eu não tenho outra perspectiva de trabalho, eu não tenho como mudar isso, mas eu posso mudar a forma como eu enxergo isso. Então, eu não vou conseguir me adaptar, eu não vou conseguir me incluir, porque eu estou demais na forma de pensar dessas pessoas, eu não corroboro com isso, eu não concordo, mas eu vou ter que me moldar aqui. Então, para eu não trazer, né, uma coisa maléfica para mim, o que que a gente faz? Você muda a percepção. Então, eu vou enxergar isso como uma ponte, e como uma ponte, eu vou olhar para os objetivos que eu conquisto através desse processo. Então, eu uso isso aqui para ter uma fonte em que eu vou usar como um recurso para conquistar outras coisas que são importantes para mim, que aí eu vou me beneficiar. Então, essa mudança de percepção já pode trazer uma grande ajuda na sua vida, né? Aqui não substitui nenhum tipo de tratamento. O vídeo é extremamente informativo e de trazer alguma ajuda. Então, inclua essa mudança de percepção na sua vida se você se encontra nessa questão. Muda essa forma de enxergar, muda, né, entenda que isso é uma ponte que vai te levar a outros objetivos que são importantes, seja cuidar da sua família, seja viajar, seja fazer outras coisas que vão te trazer um outro objetivo. E aí você vai sentir uma mudança de energia, né? Talvez não resolva o problema de zerar o cansaço, mas eu tenho certeza que vai já te ajudar a minimizar bastante, porque você já, mudando a percepção, a gente sai muito da reação de proteção, de estresse, e isso já vai trazer uma economia de energia muito grande, e aí talvez você já se sinta melhor no dia a dia, pelo menos um pouco mais disposto, disposta, tá bom? Segunda questão, pessoal, que é dessa troca, né? Então, quando a gente fala da troca, de eu faço, mas eu sinto que eu não recebo o que eu poderia receber. Então, isso é o típico da pessoa que tem uma necessidade muito grande de se sentir acolhida, né? De uma necessidade de ser acolhida de alguma maneira, e aí essa pessoa, o que que ela faz? Ela não consegue
muitas vezes dizer um não para se posicionar perante as situações que ela precisa priorizar no seu dia a dia. Então, eu preciso priorizar questões no meu dia a dia, mas aí eu acabo cedendo para fazer alguma coisa pelo outro. E isso é da troca, do dar e receber. Então, eu estou dando demais e estou recebendo de menos. Quando eu tenho uma necessidade interna, um vazio interno, que eu não consigo lidar. Então a sensação é sempre que as pessoas vão se afastar de mim se eu não fizer algo por elas. E isso é inconsciente, então muitas vezes você nem pensa dessa maneira, mas no seu inconsciente você age assim. E aí você faz o quê? Você acaba fazendo demais pelas pessoas. E você deixa de se priorizar e você muitas vezes se prejudica, porque você deixa de fazer algo que seria importante você fazer para fazer algo pelo outro. E você no dia a dia não percebe, mas isso vira um hábito e dentro desse hábito você vai fazendo muito mais pelos outros e muito menos por você. E é por isso que fica essa troca, ela fica desequilibrada, porque você faz demais, mas você sempre vai receber de menos. E não quer dizer que as pessoas não te retribuam ou não façam algo por você, mas é porque você sempre está muito disponível e você não consegue dizer não, você não consegue dizer sim para você mesmo, que a gente fala que é o sim à vida, né? Então dizer sim a mim mesmo, quando eu preciso priorizar questões que são minhas para eu poder estar bem para poder ajudar. Isso não é egoísmo. Então, é diferente do egoísmo de que eu só penso em mim, eu só faço para mim e as coisas que eu faço é pensando em me beneficiar. É diferente. Você faz porque você quer ajudar. Só que a gente precisa saber equilibrar isso. Então, essa ajuda não pode me prejudicar, não pode atrapalhar minha vida. Por quê? Porque se eu não tiver 100%, como que eu ajudo as outras pessoas, né? Como que eu ajudo os outros? Então, é uma questão de um vazio interno que precisa ser olhado, precisa ser tratado. Então, busque ajuda, né? Então, vai e busque ajuda profissional, porque isso é uma questão importantíssima de você olhar. E isso vai demandar o quê? Vai gastar muita energia, porque você sempre está fazendo demais pelos outros e de menos para você. Então isso vai trazer um cansaço também. É um cansaço, um esgotamento, porque você gasta muita energia ajudando os outros e quando você precisa de energia para se ajudar, você não tem. E aí você vai cada vez mais, a gente fala afundando, né? Afundando, né? Parece que a vida fica travada, parece que a vida não anda. Exatamente porque você não tem energia suficiente para usar com você, já que você gastou demais com os outros. Tá? Lembrando que nessa questão de você priorizar demais as outras pessoas, isso não é ser egoísta, né, no aspecto de falar, então não vou fazer mais nada por ninguém. Não é isso. Mas é olhar para as coisas que você tem, para as coisas que são importantes e priorizar isso para que elas possam estar tendo uma sustentação e acontecer. E a sua vida está andando. E aí, por sua vida andar, você vai conseguir ajudar. Mas para isso, você precisa olhar para essa questão interna, né? Então, essa é uma questão complexa, interna de um vazio. Então, e aí é necessário, então, você buscar ajuda e começar a tratar. Mas uma opção que a gente tem para começar a ajudar a minimizar esses efeitos e trazer um benefício para você é a gente fazer a mudança de hábito 1% todo dia. Então, o que é 1% todo dia? Começa a olhar para tudo que você faz, vai mapeando o que você tem no seu dia a dia que você precisa priorizar na sua vida e que você não está fazendo, e começa de pouquinho, a priorizar as coisas. Então você vai pegar uma prioridade que você identificou, você fala, poxa, eu preciso dar mais atenção para isso aqui. E aí você vai criar o hábito de dar mais atenção para aquilo que você está se propondo. E você não vai mexer em mais nada. Você vai incluir no seu dia a dia uma prioridade para algo que é importante no seu desenvolvimento. E aí você vai fazer isso todos os dias, você sempre vai priorizar um pouquinho essa questão. E de pouquinho, o que vai acontecer? Por você fazer de maneira repetida, né, e sempre fazer e criou aquela rotina, isso vai virar um hábito. E quando você perceber, você vai começar a fazer isso naturalmente. E aí você vai, a partir do momento que aquilo se tornou natural, você vai olhar para mais uma questão que é importante e você vai começar a priorizar. E aí aos pouquinhos você vai mudando. Então isso vai trazer uma grande ajuda, né? Isso não substitui nenhuma terapia, mas o que vai ajudar você a começar a fazer mudanças e essas mudanças se tornarem hábitos e isso ficar automático, né? Te priorizando e priorizando questões que são importantes para o seu desenvolvimento, isso vai te trazer grande ajuda, tá bom? Então, olhe para isso e já comece a fazer essas mudanças 1% todo dia. Lembra que isso é muito importante, tá bom? E a terceira questão, que é sentir o lugar ameaçado.
então o meu lugar está ameaçado, eu sinto que sempre tem alguém querendo tirar o meu lugar, e isso é muito comum também no dia a dia de trabalho, nas empresas. Eu tenho visto cada vez mais isso acontecer. As pessoas, elas estão entrando num nível, né, dentro da empresa, de cobrança, de meta, cobrança, tem que fazer, e estão perdendo aquela relação humana da empatia, de criar a empatia pelo outro, compreender a situação do outro, entender que todo mundo tem a vida como um todo. A vida ela acontece uma parte no trabalho, acontece outra parte em várias, né, questões pessoais, e enxergar a vida de uma maneira, né, mais ampla. Mas tem muitas, né, por causa de cobrança, por causa de estresse, tensão, e tem que dar resultado, as pessoas vão se esquecendo, vão se perdendo nesse processo porque elas estão se sentindo ameaçadas. Isso vai virando uma cadeia, né, de cobranças, e vai desagradando muita gente. E a gente vê a quantidade de pessoas hoje tendo burnout, né, tendo afastamento por questões psicológicas e psiquiátricas, porque não está aguentando, né, tá muito denso, está muito difícil, e isso causa muitos problemas. Então, essa questão, que fica o lugar o tempo todo ameaçado. Sempre tem essa ameaça, parece que vão tomar meu lugar, querem tomar meu lugar, e aí eu tenho que ficar lutando com isso, né? Então, eu tenho visto cada vez mais isso acontecer. É importante a gente compreender como a gente faz para mudar isso também, né? Como que eu mudo essa realidade, como que eu vou sair desse processo de ameaça, né? Porque isso também causa um esgotamento muito grande, porque é desgastante você ter que ficar constantemente se provando, né, provando, tendo que disputar um lugar, tendo que falar, poxa, tem que o tempo todo, sempre parece que tem alguma ameaça, tem alguém querendo me tirar da posição que eu tô, né? Sempre tem uma dificuldade. Então, se você se encontra nessa situação, isso também vai causar esgotamento. E aí, o que que você pode fazer para melhorar ou para mudar isso? Você fala, pô, essa então é mais difícil ainda, porque pô, o ambiente que eu tô é completamente tóxico, o ambiente que eu tô parece sempre ameaçador, sempre eu tenho alguém querendo tirar meu lugar. E como que eu faço isso, né? Como que eu me mantenho nesse processo? Então, aqui, nesse caso, eu entendo que existe uma série de pessoas, né? Tem várias formas de comportamento, tem pessoas, né, que você passa por situações que as pessoas estão tentando ali, de fato, tomarem ou quererem o seu lugar, enfim, e é uma competição, porque a competição é um modelo que a gente foi criado, né, a aprender de que a gente, né, seres humanos, tem que ser o melhor. Então isso cria uma competição, e a gente não vive em competição, a gente vive em cooperação como grupo, né? Então, se a gente aprendesse, né, se fosse mudar a forma de ensinar e compreender que desde a infância a gente trabalha com cooperação, certamente a realidade hoje já seria muito diferente no ambiente, principalmente de trabalho. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso, e como que eu faço, né, então, para eu conseguir minimizar esses efeitos. Então, a dica aqui é que, então, o que que eu posso fazer para minimizar esse efeito da ameaça, do meu lugar querendo ser tomado? Então, o que você pode fazer é lembrar de que o melhor caminho que você pode ter é o caminho de estar tranquilo. Então, você pode ter várias ameaças externas, né? Você pode ter e perceber que tem várias ameaças, mas você sabe o que você sabe trabalhar, você sabe fazer o que você tem que fazer. Então, faz o melhor que você pode, sem se preocupar tanto com essas ameaças. E quando você se sentir, né, você percebe que as pessoas estão se ameaçando, você retribui essas pessoas com generosidade, né, com ajuda. Por quê? Porque você vai movimentar uma energia interna em você, que é uma energia boa, uma energia que faz você vibrar, frequenciar na calma, na tranquilidade. Então, embora a gente não vai tirar a ameaça externa, então você não vai conseguir tirar essa ameaça externa de imediato, mas você consegue internamente ficar bem, né? Então, eu entendo que existem pessoas que estão querendo o meu lugar, eu entendo que existem pessoas que, se você se descuidar, a pessoa vai lá e passa a perna em você, mas você pode mudar a forma como você reage a isso. E a forma como você reage a isso vai fazer diferença biológica em você. Então, eu vou parar de ficar brigando e lutando por esse lugar, e eu vou me demonstrar, eu vou mostrar quem eu sou através do que eu já sou. Então, eu vou fazer aquilo que eu vim fazer, eu vou fazer o meu melhor, e eu vou retribuir essas pessoas, as pessoas que eu preciso lidar no dia a dia, que muitas vezes vêm com agressões, vêm com, quando a gente fala as agressões com ataques,
com generosidade e amorosidade. Eu retribuo sem devolver com ataque. Eu devolvo de uma maneira em que eu vou responder como eu tenho que responder, mas com amorosidade, com generosidade. Por quê? Porque isso vai dar diferença, né? É aquela coisa assim, a pessoa não tem aonde, né, aquela energia que vem, ela não tem aonde bater, porque eu não vou frequenciar nessa energia de tensão. Eu vou mudar a minha forma de ser. Eu vou trazer sempre, eu vou transformar aquela tensão em tranquilidade, em amorosidade, em soluções. Quando eu faço isso, eu saio da reação de proteção e isso vai me trazer uma economia de energia muito grande, sem falar que vai ampliar a capacidade de pensar. E aí a gente vai encontrando soluções e caminhos para fazer. E aí aquelas próprias pessoas que estão ameaçando o meu lugar, elas mesmas vão acabar, a gente fala assim, acabar se enforcando, né? Elas mesmas acabam se prejudicando, tá? Então, lembra disso, eu sei que é um ambiente difícil, pode ser que você esteja ouvindo isso falando, pô, não dá para fazer isso no meu dia a dia, mas o que eu quero trazer aqui para vocês é ajuda. Se você está sentindo esgotamento e cansaço, né, um cansaço maior que afeta o seu dia a dia, e você se encontra nessas situações que eu citei, se você fizer essa mudança de percepção, isso vai trazer uma grande ajuda para você. Mas sem falar que aí você pode buscar outros lugares, buscar outros terrenos, lugares que vão ser melhores. Mas enquanto você não pode mudar a sua realidade externa, você pode mudar a sua realidade interna, tá bom? Então, isso é a forma que a gente tem de fazer. Então, eu mudo a minha percepção e isso vai me trazer grande ajuda. E aí, nesse caso, principalmente para melhorar a energia do dia a dia e tirar esse cansaço, essa fadiga, né, que vai consumindo a gente também não vai, com essa fadiga, conseguir fazer um monte de outras coisas na nossa vida pessoal. Então, se você muda a percepção, isso vai trazer ajuda, tá? Não vai resolver o seu problema, mas vai mudar alguma coisa na sua vida e que já vai trazer uma melhora. Lembrando que a gente precisa buscar ajuda. Ajuda é super importante. E dentro das coisas que eu falei para vocês, a gente tem aqui das práticas integrativas para mexer nas memórias inconscientes, aquelas memórias que vão contribuir ali para trazer uma série de danos, uma série de questões que a gente adoece sem perceber. Então, as terapias integrativas como o Theta Healing, a acupuntura, a constelação familiar, a nova medicina germânica, dentre outras, também pode trazer muita ajuda a tratar muitas coisas. E de hoje, das que eu falei, então essa coisa do pertencer, de você se sentir pertencente a um grupo, da troca do dar e receber, né, desse processo, e até da ameaça do lugar, muitas vezes a gente vai carregar memórias, e que são memórias dos nossos antepassados, e que a gente não sabe que a gente está carregando, mas a gente frequencia, a gente vibra isso, porque são memórias inconscientes. E de uma certa forma a gente atrai para o nosso ambiente essas questões de vida que se tornam um problema. E a constelação familiar, então, nesse caso, pode trazer bastante ajuda para mudar, para ressignificar esse tipo de memória que a gente carrega, inconsciente, e mudar o que a gente frequencia e atrai também no nosso dia a dia. E isso vai fazer diferença. Porque aí os ambientes que a gente vai vivendo, ou eles vão se harmonizando e mudando, porque a gente está vibrando diferente, ou a gente acaba mudando, acaba conseguindo encontrar outros lugares, e quando a gente vai para esses outros lugares, a gente já atrai uma frequência diferente. E aí a gente minimiza muito essas questões, muitas vezes, que vão aparecendo aí de dificuldade de se incluir num grupo, aí você encontra um grupo que você tem mais a ver com você, mesmo que seja um grupo de trabalho, você consegue trabalhar melhor as trocas, equilibra melhor isso, você consegue fazer melhor, se priorizar um pouco mais, e muitas vezes você vai encontrar um outro ambiente, ou o ambiente que você está, né, você atrai um ambiente em que não é mais um ambiente tão ameaçador, de alguém querendo, né, tomar o seu lugar, tá bom? Bom, pessoal, então é isso, e até o próximo vídeo.